Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vitor e eu tô aqui para te ajudar a mandar bem na redação utilizando seu filme preferido, né? Esse aqui já é mais um vídeo da nossa série e hoje vamos falar sobre o Sete de Chicago, filme disponível aí na Netflix que está concorrendo ao Oscar. Bom, então vamos lá ver a ficha técnica do filme, pessoal. O filme foi lançado em 2020 e é dirigido pelo Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, ele é muito famoso em Hollywood por ser um roteirista de mão cheia, né? Ele foi roteirista, por exemplo, do filme A Rede Social, que conta a história do Facebook. Filme, inclusive, que ganhou Oscar por causa disso. O Aaron Sorkin, então, é um grande nome de Hollywood e está comandando um elenco recheado de pessoas famosas, né? Nesse elenco a gente tem gente como Sacha Baron Cohen, aquele ator que eu sei que você conhece porque fez o Borat, um personagem muito famoso tanto nas redes sociais quanto no próprio universo cinematográfico. A gente tem o Eddie Redmayne, que ganhou o Oscar atuando como o professor Stephen Hawking. É um filme recheado de astros, tem aí cerca de 129 minutos de duração, então é um filme que você consegue ver tranquilamente na sua casa, 2 horinhas no máximo, a gente consegue já matar esse filme. E ele vai falar de um universo que sempre vai estar inserido na parte do vestibular, pessoal. Então ele vai ter assuntos aí variados, como você pode ver aqui. E por que eu estou trazendo nesse momento esse filme? Porque março é mês do Oscar. Eu sei que no meio da pandemia a gente até esquece desse tipo de evento, mas março tem Oscar. E o Sete de Chicago é um dos filmes que estão concorrendo, né? Ele está sendo indicado para 5 estatuetas. Uma delas, inclusive, é a de melhor filme. Portanto, vale a pena conferir, não só pelo lazer, mas também pelo vestibular. Vamos lá então ver por que esse filme é tão interessante e como ele pode ser utilizado na sua prova. Temos aí uma imagem do filme para você já ir se ambientando, mas é importante que falemos sobre a sinopse. A sinopse oficial do próprio Netflix fala o seguinte: um protesto pacífico contra a Guerra do Vietnã em Chicago, no ano de 1968, se transformou em um confronto violento com a polícia. No ano seguinte, 7 pessoas foram acusadas de conspiração pelo governo federal dos Estados Unidos. É óbvio que isso é muito pouco, né? Então, vamos dar um passinho à frente para entender do que se trata essa história. Para a compreensão geral, é importante termos a noção que essa é uma história inspirada em fatos reais que ocorre nos anos 60, mais especificamente entre 1968 e 1969. Você já deve ter visto nas suas aulas a importância que essa década tem para o século XX. É a década em que temos aí a luta pelos direitos civis, o assassinato de Martin Luther King e do John Kennedy, você tem a explosão do movimento hippie, você tem maio de 68, você tem os Panteras Negras, você tem um cenário de contracultura, muito explorado em filmes e séries, ok? Nesse contexto histórico, que é uma verdadeira panela de pressão, a gente tem a Convenção Nacional do Partido Democrata, em que manifestantes entram em confronto com a polícia. Neste evento, o seguinte ocorre: 8 pessoas são detidas: Lee Weiner, John Froines, Abby Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden, David Dellinger, Rainey Davis e Bob Seale. Bob Seale, por razões que eu não vou contar agora, porque eu não quero dar spoiler para você, tem o seu processo julgado de maneira separada. Mas então, desses 8 presos iniciais, nós temos 7 que vão ser julgados nessa ocasião. Aí temos o nome do filme, O Sete de Chicago. A gente tem então o julgamento dessas 7 importantes lideranças norte-americanas que ocorrem entre os anos de 1969 e 1970 e toma conta da mídia em todo o país. A questão agora, pessoal, é pensar qual que é o vínculo que existe entre o Sete de Chicago e os dias atuais, né? Então, vamos observar como que a gente pode identificar relações entre o ontem e o hoje e, a partir disso, pensar em utilizar esse filme como uma referência para sua prova de redação. Um primeiro ponto que eu quero destacar é o poder das manifestações. Como eu disse para vocês, o julgamento do Sete de Chicago foi um fenômeno midiático. Na rua, as pessoas gritavam a seguinte palavra de ordem: o mundo inteiro está assistindo.
muito parecido com o que ocorre hoje com o Black Lives Matter. Então, dentro desse filme, existe uma clara definição de como as manifestações são importantes e como elas influenciam para a mudança dos rumos políticos de um evento como um julgamento ou de questões ligadas à sociedade de maneira geral. A gente então tem aqui uma manifestação que é apresentada no filme, em que você tem as pessoas gritando, o mundo inteiro está assistindo, em comparação com imagens atuais do movimento Black Lives Matter. Então é uma boa referência que junta o antes e o agora, certo? Outro ponto que é apresentado no filme e hoje é mais do que atual é, infelizmente, a questão do racismo. O filme trata a criminalização da comunidade negra, do movimento negro, ao mostrar cenas que envolvem o julgamento daquele participante que eu falei anteriormente, o Bob Seale. Eu não vou falar o que acontece, mas depois de ver o filme você vai ficar muito indignado e vai entender do que eu estou falando aqui. Então repita comigo, esse aqui é um ótimo filme para você utilizar ao falar de questões que envolvem, por exemplo, o racismo, beleza? E um último ponto que eu quero chamar a atenção é a questão da violência policial. Na época do ocorrido, Richard Daley, o prefeito de Chicago, orienta a população a atirar em qualquer manifestante que possa aparecer na frente dos policiais. De forma semelhante, temos atualmente o caso em que George Floyd foi sufocado por mais de 9 minutos por um policial que seguia diretrizes da instituição. Vocês podem perceber então que, apesar do filme tratar sobre fatos ocorridos na década de 60, ele permanece sendo extremamente atual. E essas pautas com certeza têm uma grande probabilidade de aparecer no vestibular. Agora a questão, como que eu utilizo isso numa prova? Eu pensei em 3 formas de você utilizar o filme no seu texto. É óbvio que existem outras, né? Mas vamos pegar essas 3 como uma base de reflexão. Você pode utilizar o set de Chicago na introdução, como uma contextualização por meio de resgate histórico. O que você vai fazer? Você vai destacar pontos do filme que se relacionam com o tema proposto. Vamos dizer, por exemplo, que o tema desse ano é sobre o racismo ou sobre a violência policial. Você pode começar o seu texto apresentando o filme ao leitor. E aí você tem uma base para seguir o desenvolvimento da sua redação. Agora, quando a gente fala de argumentação, eu penso em 2 estratégias argumentativas que cabem bem aqui nesse exemplo do filme. Uma delas é a argumentação por exemplificação, em que você utiliza exemplos específicos do filme para defender o seu ponto de vista. Vamos pensar que o meu objetivo é defender a seguinte tese: a violência policial é construída historicamente e está enraizada nessa instituição. Eu posso então comprovar o meu ponto de vista exemplificando por meio do filme que historicamente as instituições policiais fazem uso da violência para realizar o seu trabalho, o que não deveria acontecer. É, portanto, um exemplo de argumentação por exemplificação. Outra abordagem que você pode ter é uma argumentação por comparação histórica, em que você faz o quê? Você aborda um fato histórico específico do filme e o relaciona com os dias atuais. Você pode então comparar o poder das manifestações de hoje em dia com aquele que era exercido antigamente, comprovando então que manifestações tais quais o Black Lives Matter são muito importantes para o exercício da democracia e que elas permitem com que novos valores e novas ideias sejam debatidos, sejam colocados em pauta, propondo aí mais justiça, mais igualdade e assim por diante. Tudo bem? Essas são 3 dicas que eu dou para vocês. Pensou em alguma outra proposta de abordagem? Coloca aqui no comentário do vídeo. Aproveite também para indicar outros filmes que você quer ver analisados aqui. Beleza, pessoal? Então, se você ainda não viu esse filme, corre lá para o Netflix e depois conta aqui o que você achou. Beleza? Um abraço para vocês e até mais!